Após um período de férias em Saint-Tropez, eu vinha conversando com o Hugo Renato, que é dono da agência Winton Soccer, que é da Grécia, e ele se interessou pelo meu material, se interessou por tudo que eu tinha feito e pela minha história. E aí a gente vem conversando, ele disse que talvez podia vir a surgir uma oportunidade para mim na Europa e que era para mim estar preparado. E eu continuei sempre treinando diariamente em casa. E aí eu lembro que passou as festas de fim de ano, que eu passei com a minha família depois de muito tempo. Eu pensei em ir para Nova Prata, porque já tinha 2 avaliações agendadas para fazer. E aí eu pensei em ir para Nova Prata antes, porque o Igor tinha convidado para mim ficar lá, usando a estrutura do clube para poder treinar e chegar bem na oportunidade. E aí eu cheguei bem antes que todos até. Cheguei dia 13 de janeiro, se não me engano. E aí estando lá em Nova Prata, a primeira semana passou, eu estava treinando e especificando os treinamentos com o Eltinho, que é um preparador físico do Nova Prata, que era uma pessoa que eu conheci também, que me ajudou muito na minha carreira fisicamente, e tecnicamente, psicologicamente, uma pessoa espiritual diferenciada, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E eu continuei os treinamentos. E aí eu lembro que eu estava numa sexta-feira, estava em casa após o treino, e o Hugo me mandou uma mensagem: ó, te prepara que terça-feira tu vai pra Espanha. E aí pra mim foi um choque, sabe? Como assim eu vou pra Espanha? Terça-feira tu tem que te apresentar na Espanha. Eu disse, eu já estava com o passaporte na mão, estava com os documentos tudo certo. E aí só faltava protocolar algumas coisas e reconhecer a firma de algumas coisas também. E aí foi um choque pra mim, né? Eu falei com o Igor e disse, não, vamos lá, te dou um apoio, te dou uma ajuda, e precisar de alguma coisa, só vem dizer que a gente faz o possível pra ti. Tá. E aí falei com o Hugo, né? Ó, tudo certo então, eu vou ir. Só que eu vou ir na quinta-feira, porque não tô conseguindo passagem. Tava bem difícil as passagens pra lá, né? E aí chegou na quinta-feira, cheguei no aeroporto, nunca tinha andado de avião, nunca tinha feito um check-in, nada. Uma coisa muito tensa pra mim, sabe? E aí após eu despachar minha bagagem, a mulher me entregou a passagem e disse, ó, tu vai ter que descer na França, a tua escala vai ser na França, tu vai ter que descer lá e vai ter que pegar um trem e um ônibus para chegar no outro aeroporto, porque na França são 2 aeroportos. E aí eu já me apavorei, né, porque eu nunca tinha andado de trem, de avião, nada. Como é que eu vou chegar no aeroporto todo perdido, né? Já fiquei apavorado ali já mesmo. Eu lembro que eu saí de Porto Alegre, era 10 horas, cheguei em São Paulo, que era a minha escala, era 11h30, meio-dia, quase meio-dia assim que eu cheguei em São Paulo. E meu voo pra França era só às 8 da noite. E eu sei que eu fiquei lá no aeroporto em São Paulo, respondendo as mensagens, que eu tava indo pra Espanha, muitas pessoas me chamando e felicitando, né? E eu já tava pensando desde lá como é que eu ia fazer na França, né? Porque é uma coisa que a gente não tem explicação, é só Deus mesmo, que coloca em cada situação um anjinho para te ajudar, algumas pessoas. E aí eu fiquei às 8 horas sentado no mesmo lugar, ansioso para ir de uma vez e ansioso para ver o momento, o que eu tinha que fazer. Já estava meio que planejando um plano para mim chegar na França e saber o que fazer, né? Porque eu não sabia falar francês, nem espanhol, nem nada, nem português direito. Aí tu chega num lugar que tu não entende nada, já é complicado. E chegando em São Paulo já tomei um susto, porque é um aeroporto grande, eu não sabia o que era um terminal, meu voo ia sair no terminal tal, no box tal, e eu tava meio perdido até. Mas graças a Deus consegui embarcar no voo e cheguei na França pela manhã. E chegando na França foi uma mistura de muitos sentimentos, sabe? Tu acordar, tu dormir no Brasil e acordar na Europa. Do nada tu tá em Paris, tá na França. É uma coisa que tu olha só em filme, que tu olha na televisão, em jogos. É uma coisa assim, não tem explicação, é só quem vai sabe pra sentir o que é essa adrenalina, sabe? E eu lembro que eu tinha, se não me engano, acho que 2 horas pra chegar de um aeroporto ao outro. Só que eu tinha que pegar um trem e um ônibus. E eu não sabia como. Eu lembro que eu seguia as pessoas. Eu peguei minha bagagem, minha mala e saí, e onde as pessoas iam, eu ia atrás. E aí eu pedi informação para 10 pessoas, entendia metade de uma, às vezes. E era tudo mais por sinal, por tu olhar as plaquinhas com os dizeres, mais ou menos, tu entendia. Aí eu lembro que eu cheguei na funcionária do aeroporto e
e mostrei um papel que eu tinha escrito o nome do aeroporto que eu tinha que ir e o nome do trem que eu tinha que pegar. Aí eu mostrei pra ela, daí ela me fez uns gestos, me gesticulando algumas coisas. Só que no papel que ela escreveu pra mim, ela botou outro nome que eu tinha que descer, outra estação. E aí tá, eu não sabia nem se era, tinha que comprar passagem, onde é que tinha que ir, né? E aí eu fui raciocinando rápido, tipo, Deus foi me guiando naquele momento ali, que eu tava meio que cego, né, praticamente. E aí eu olhei umas máquinas lá e eu disse, deve ser aqui. Aí fui lá, tirei um ticket, nem sabia se era pro trem ou não. Peguei, tirei um ticket e segui o fluxo. Onde é que onde é que eu pego o trem? Aí o pessoal foi meio gesticulando pra mim e eu fui indo na coragem mesmo. E aí cheguei na frente do trem, o trem tava pra sair já, tava anunciando. E eu não sabia se eu entrava no trem, porque eu não sabia se era aquele, se quantos trens iam passar lá. Aí eu mostrei a passagem pra uma senhora, não sabia me explicar. Mostrei pra outra, também não sabia me explicar. Eu peguei, deve ser, entrei. Aí entrei no trem, assim, um trem luxuoso, sabe? Os bancos bem acomodados, as pessoas cheirosas, as pessoas bem arrumadas, falando outra língua. Parece que tu tá em outro mundo. Tu tá, assim, num mundo diferente que não é o que tu é acostumado a viver, né? É aquelas pessoas tocando gaita dentro do trem, é coisa de filme, sabe? Tipo La Casa de Papel, assim. É uma coisa de filme. E aí eu sentado, né? Em cima na porta do trem tem o nome onde, das paradas, né? E aí tal parada diz tal parada que vai parar o trem, o rádio diz lá o nome da parada. E aí no papel, a mulher em Porto Alegre tinha me dado um nome. E ali na França a mulher tinha me dado outro nome. E aí eu tava indeciso, porque o cara falou, não, calcula mais ou menos, é 1h10 por aí, tu vai chegar no lugar. E aí eu tava, e agora, onde é que eu vou? Aí comecei a pedir informação pra todo mundo no trem. Comecei a chegar num, no outro, mas não entendia nada, mas eu pedi informação. Uma hora eu entendi uma coisa. E aí eu fui muito mais na minha intuição. Minha intuição. Quando chegou a primeira parada, que era que a mulher em Porto Alegre tinha me falado, eu pensei, vou descer. Sei que o trem tava quase fechando pra andar de novo, eu só desci direto do trem, assim. E aí eu desci num lugar assim, ó, que parecia coisa de filme, sabe? Um lugar escuro, tipo, o metrô escuro assim, e tinha uma escada rolante que subia e que descia. E aí, deve ser ali também, eu só fui tudo na intuição, né? Cheguei na escada rolante, subi, sim. Aí cheguei com a passagem do aeroporto e cheguei no terminal lá e mostrei pra mulher, ali na estação de trem. E ela disse, não, o aeroporto não é aqui, ela meio que gesticulou, né? O aeroporto não é aqui, tu tem que sair naquela porta ali e pegar um ônibus. E aí na hora eu pensei, deve ser também. E já fui indo. Tudo eu fui indo, assim, ó, meio espontâneo, assim. Deve ser aqui, se não for, vou ficar parado aqui, uma hora vão me buscar. E aí eu sei que eu saí na porta, assim, do metrô ali, e aí tu olha, assim, ó, uma cidade linda, assim, Paris, aquelas árvores tudo com uma cor só, as folhas com uma cor só, vermelha, laranja, amarelo. Não é aquelas árvores que nem no Brasil, que é uma árvore verde, sabe? Aquilo lá foi uma mistura de muitos sentimentos, sabe? E eu olhei no relógio, assim, faltava, se não me engano, 45 minutos pro voo sair. E se eu perdesse o voo, o que eu ia fazer? Eu não tinha o que fazer, não sei, nem sabia o que eu ia fazer. Só que eu tava tão emocionado com aquele momento ali, ó, de olhar aquela situação, que eu queria ficar ali, ó, dormindo à noite ali, só pra ficar curtindo o momento. E aí tinha a parada escrito que era o nome do aeroporto, né? Aí tinha um ônibus parado. Deve ser ali também. Aí fui lá na maquininha, tinha uma máquina na frente, eu já tinha meio que raciocinado que eu tinha pegado um ticket lá no aeroporto, né? Aí peguei dessa máquina, era 10 euros, só que lá é tudo com moeda, né? Os tickets tem que pegar com moeda, no papel não. E eu só tinha 9 euros na mão, 9 euros em moeda. Faltava 1 euro só. E aí eu lembro que tinha um senhor do meu lado e eu expliquei com gestos pra ele e ele tirou do dele e deu pra mim e disse que não precisava dar pra ele. E aí eu lembro que eu entrei no ônibus assim, não tem cobrador, não tem nada, só entra e se senta, sabe? Aí eu entrei, sentei e ficou todo mundo me olhando, eu com mala, com o passaporte na mão, assim, todo mundo tá vendo que eu era brasileiro e eu sentado e todo mundo começou a cochichar, falar umas coisas nada a ver, que nem entendia, né? E eu lembro que todo mundo que entrava no ônibus tinha uma maquininha assim que eles colocavam um ticket ali e davam o sinal verde, né? Daí é como se fosse uma passagem.
E aí eu não tinha feito aquilo quando eu entrei, só entrei e sentei normal. E fiquei todo mundo. Acho que ter sido isso que eles estavam conversando, né? Que eu estava sentado, não tinha passado ainda o ticket. E aí cheguei, aí levantei bem devagarinho, fui lá, aí apertei o ticket lá, deu verde, sentei de novo, todo mundo começou a rir. Porque eu já estava sentado há horas e não tinha passado o ticket. Só que lá é cheio de câmera, um horror de coisa, né? E aí sentou do meu lado um rapaz, e eu comecei a conversar com ele, que eu baixei o Google Tradutor no meu celular e eu digitava ali e mostrava pra ele, né? Comecei a pedir informação. E graças a Deus, mais uma vez Deus botou um anjinho da minha vida, que ele ia pro mesmo lugar que eu, pro mesmo terminal que eu no aeroporto. E aí ele me levou diretamente aonde que eu tinha que despachar minha bagagem, me falou o número do voo, me falou tudo. E aí, aí a partir daí a coisa ficou mais tranquila, porque eu cheguei lá, já fui direto pra Madrid. E foi um sentimento, tá louco, uma coisa assim que a gente não sabe explicar, sabe? A gente não tem explicação, tudo essas coisinhas aí pra chegar até no lugar que tu imagina, porque tu pensa que tu vai direto, que tu vai ter gente te esperando e tal. E aí fui pra Madrid. Eu lembro que eu fui pra Madrid, quando eu cheguei em Madrid, a gente já entendia, eu já entendi um pouco mais a fala deles, porque o espanhol, quando eles falam mais lentamente, a gente entende. E se eles começam a falar muito rápido, a gente não entende. E aí eu comecei a entender mais ou menos as coisas, já estava mais fluente pra mim, né? Aí chegando na Espanha, eu lembro que eu tinha tratado com um cara lá do time pra me buscar, era às 9 e pouco, 9h30, se não me engano. E eu cheguei na Espanha, era 8h30, 8h20, eu cheguei na Espanha, no aeroporto. E aí eu tinha que pegar um táxi e ir pra uma estação lá, que é tipo uma rodoviária. E aí eu cheguei lá, o ônibus saía às 8h30, cheguei em cima do laço, cheguei faltando 2 minutos, comprei mais um ticket e saí na rodoviária. Eu lembro que a mulher me falou que era da 0 a 42. E aí, tipo, no Brasil, ela fala o número do box, a gente vai direto, né? Tipo, ela falou 42, eu pensei, deve ser no 42. Aí fui no 42 e fiquei esperando lá. Fiquei mais de 15 minutos, não, deve estar atrasado o ônibus e tal. E nada, e 20 minutos, 30 minutos e nada, né? E aí eu fui lá na mulher de novo e perguntei, meu ônibus não saiu e tal. Ela disse, não, já saiu, mas tu procurou? Eu disse, como assim? Ela disse, não, tu tinha que ir Tu tinha que ter ido do 0 ao 42 para achar o teu ônibus. Lá na Espanha o sistema é muito diferente, é uma coisa que não tem explicação, né? Em vez de mandar a pessoa direto num box, é porque o ônibus lá estaciona em qualquer box. Então não tem esse tipo de restrição. E aí eu lembro que... E agora o que eu vou fazer? Eu tava sem internet e eu já tinha marcado com um cara de me encontrar em Pedro Munhoz e eu não sabia, eu tinha que ir para Las Mesas. E aí, fiquei desesperado, né? Ou espero o ônibus pela manhã, 6 da manhã, ou fico posando no aeroporto, ou pego outro ônibus mais perto. E aí eu perguntei pra mulher onde é que tinha um ônibus mais perto, né, que chegava perto da cidade que eu tinha que ir, e era uns 40 minutos, ela falou. Eu disse, azar, eu vou ir, não vou ficar aqui esperando. Pela manhã eu encontro alguém lá, ligo a internet, sei lá, eu ia dormir no lugar onde eu tinha que parar. E aí fui, entrei no ônibus e fui, sim. E aí entrei no ônibus e tinha um cara do meu lado, eu pedi pra ele ligar a internet pra mim. E aí eu só mandei uma mensagem pro treinador que ia me esperar na cidade, né? Mandei mensagem, tô indo pra tal lugar, tem como tu me esperar lá? Só mandei isso. E nem sabia se ele ia me esperar, né? Só mandei isso, tava desesperado. E desde de São Paulo, que eu tinha feito um lanche em São Paulo, eu tava sem comer. Eu só comi alguma coisa no avião, né? Que eles davam uns lanches pra nós lá, janta. E depois, praticamente, eu tava mais de 20 e poucas horas sem comer já, 23 horas. Eu lembro que eu cheguei lá na Espanha, era 11 da noite. Então eu cheguei de manhã, de tarde ali na França, fui chegar de noite na Espanha. Então foi uma viagem muito desgastante psicologicamente, mas foi um alívio, sabe? Quando eu cheguei lá em Las Mesas foi um alívio pra mim, eu cheguei em casa, jantei e conversei com alguns brasileiros que eram do Hugo também. E eles começaram a me falar as coisas, começaram a me explicar como é que era a situação e tal. E aí eu fui me tranquilizando, liguei pra minha família, tava todo mundo preocupado porque eu não falava com ninguém, né? Eu não tinha tempo pra mandar uma mensagem dizendo que eu tava bem. A minha mãe tava meio que apreensiva também em casa. E foi uma viagem muito louca, sabe? Foi uma das mais loucas da minha vida, né? É uma coisa que só quem vai sabe.
Após chegar em Las Messas, eu já estava muito ansioso para começar a jogar. Tava numa ansiedade, já estava treinando em casa, porque eu cheguei no sábado. Eles jogaram domingo, ia ter folga na segunda e o treino ia ser só na terça. Então eu fiquei esses dias aí só treinando em casa, para não perder o ritmo, não baixar a adrenalina, porque eu estava vindo uma viagem desgastante, né? Então eu queria manter a minha parte física, porque eu sabia que isso ia ser o diferencial chegando lá. E aí eu já estava muito ansioso pro treinamento acontecer e tudo mais. E aí eu lembro que a gente foi treinar num estádio, numa cidade, até não lembro o nome. E a gente foi treinar lá. Aí meu primeiro treino foi muito bem até, muito bem. E a gente ia enfrentar a equipe do Pedro Munhoz, onde eu tava jogando agora, tô jogando agora atualmente. E aí eu lembro que eu cheguei em casa de noite e o Hugo me mandou uma mensagem. Ó, surgiu uma oportunidade para ti melhor. Tu não quer ir pro Pedro Munhoz? Porque lá tem uma estrutura melhor, tem um sistema diferente. Não sei se tu tá afim de fazer uma avaliação lá e poder começar a jogar com eles lá. O que tu me diz? Daí eu disse, né? Eu vou ter que pensar um pouco pra ver, né, qual a situação e tal. E ele disse, ó, no Las Messas tu tá certo. Tu tá certo já. E aí eu lembro até que eu já tinha sido até apresentado no domingo mesmo. Ele falou pra mim, no Las Messas tu tá certo. Tu quer arriscar aí pro Pedro Munhoz, fazer uma avaliação. E o treinador pediu só 2 treinos. Se tu for bem em 2 treinos, tu tá no time deles. E é uma equipe mais estruturada, uma equipe que sempre chega. E aí tava bem na tabela, tava vice-líder. E aí eu pensei bem, né? Não deu 2 minutos, eu chamei ele de novo. Olha, Hugo, não tem muito o que pensar. Eu acho que eu cheguei até aqui com muita dificuldade, com tudo que aconteceu na minha vida, nessa viagem. E eu acho que eu não posso ter medo de arriscar. Se eu tô aqui é porque eu tenho potencial. Então eu tenho que perder esses medos. Eu quero ir lá pro Pedro Munhoz e tentar a sorte lá. Por mais que não vá daqui, a gente vai resolver isso depois. E aí ele falou, muito bem, é isso que eu esperava de ti. Agora sim tu me falou como um jogador que vai chegar. E aí eu já fiquei muito entusiasmado com tudo, né, que estava acontecendo, né. Aí o próprio presidente do Pedro Munhoz foi me buscar em Las Messas. Ele me buscou em Las Messas e me levou pro treino. E aí eu lembro que eu fui muito bem no treino, teve um coletivo, fiz gol, dei assistência, me destaquei mesmo no treino. E aí o treinador chegou em mim no final do treino e perguntou que idade eu tinha, que posição eu gostava de jogar e onde eu tinha jogado e tudo mais. A gente teve uma conversa lá. E ele disse que... Aí ele chegou em mim e falou que tinha gostado muito de mim, que ia conversar com o presidente e para me trazer minhas coisas lá para Pedro Munhoz, meus documentos, minhas malas, tudo, para arrumar um lugar para mim ficar lá. Aí eu lembro que eu cheguei em casa de noite e aí pela manhã o presidente me chamou, o presidente Sérgio, e me chamou e perguntou se eu já estava pronto, que o treinador tinha gostado de mim e que eu não precisava treinar a segunda vez para mim pro time, que eu já estava certo, que ele só ia me buscar lá em Pedro Munhoz, lá em Las Messas no caso, desculpa. E aí eu me preparei, arrumei minha mala, arrumei tudo e fui lá para Pedro Munhoz. O presidente foi me buscar e aí cheguei lá no clube, fui bem recebido, vi um ambiente diferente, sabe? Um ambiente de pessoas que queriam vencer, que estavam bem na tabela, que não era em vão, um grupo unido, que não tinha vaidade, que eu cheguei lá, todo mundo me acolheu de uma forma como se eu estivesse no clube há anos, as pessoas não tinham discriminação por eu ser brasileiro, né, que a maioria dos clubes na Europa às vezes tem um pouco disso, né, porque o brasileiro é diferente na Europa, querendo ou não, pela qualidade técnica, pelo raciocínio e pela alegria, né, também. E aí chegando lá, conheci o Jackson, que hoje pra mim é uma pessoa, é um irmão, né, que me ajudou desde quando eu tava lá até eu vim pra cá, uma pessoa que não tenho palavras para descrever, a pessoa do bem que ele é, iluminada, a pessoa que me ajudou muito nesse momento, com muitas conversas, e uma pessoa batalhadora também, que eu pude aprender muito com ele, escutando a história dele, que ele estava com a família dele também lá, tinha passado algumas necessidades, mas estava lá firme e forte. E aí os dias foram passando e a minha documentação não vinha nunca, porque eu estava federado no Nova Prata ainda, eu tinha que me desfederar do Nova Prata para me poder mandar minha transferência para lá. E aí foi uma função que durou um mês e quase 2 semanas ali. Aí já estava meio apreensivo, né? Só treinando, o treinador perguntando, e aí, tua liberação e tal.
E eu sem saber o que falar, né? Porque não era culpa minha, era culpa da federação, que não liberava nunca. E aí eu tava um pouco apreensivo, será que eu vou jogar, cara? Faltava 8 jogos, faltava 10 jogos. Falta só 10 jogos, os dias estão passando, as semanas estão passando, toda semana tem jogo. E aí daqui a pouquinho eu vou jogar poucos jogos, né? Quero logo jogar, a gente fica ansioso por já estar lá há muito tempo e não conseguiu jogar, né? E aí já vem um abatimento, já vem outras coisas, né? Na nossa vida. Graças a Deus também o Rafa, que foi uma pessoa muito importante para mim quando eu estava na Espanha, uma pessoa que falava comigo todos os dias, o próprio Adonias, pessoas assim que vieram fortalecer o meu espírito, né? Para me seguir em frente. O próprio Igor me ligava chamada de vídeo também, minha mãe, minha família, meus amigos ali, o Maicon, um beijo, o João também. Então eu fui seguindo em frente, né? Fui rezando para Deus, fui pedindo direção e fui rezando para Deus, porque nada é em vão na nossa vida, né? Deus não ia me mandar pro outro lado do mundo em vão, sem eu realizar meu sonho de jogar na Europa, sem eu viver aquele momento, né? Porque eu ia nos jogos e eu já ficava me imaginando, né? Jogar naquele lugar ali, eu via outro clima diferente, as pessoas falando outra língua, é um clima diferente, sabe? E aí eu lembro que o Hugo falou, Mota, não sei se vai dar pra te jogar, porque a tua documentação tá demorando, né? E a gente começou a conversar, meio que achando já uma possibilidade de me voltar pro Brasil, pra mim não perder o ano. Aí eu lembro até que surgiu uma oportunidade pra mim jogar no Ceará, na segunda divisão, e aí eu falei com o Hugo, se não vinha a minha documentação até na sexta-feira eu vou embora pro Brasil, eu adianto a minha passagem e aí eu vou embora. Só que eu tava muito triste, né? Foi uma semana muito triste pra mim, porque eu já tinha chegado lá, passado por tudo que eu tinha passado na viagem, e chegar lá e não poder jogar, tipo, vai ser uma coisa que eu ia ficar incompleta. Uma coisa que eu pensava, será que eu não dei meu máximo, né? E aí, graças a Deus, eu rezava todos os dias com muita fé, me ajoelhava, pedia pra Deus fortalecer para aquele momento e Deus foi encaminhando as coisas certo. Eu lembro que na quarta-feira chegou os documentos, foi uma das melhores coisas da minha vida, uma alegria assim. Naquele dia foi um dia muito longo para mim, um dia de muita alegria. Eu lembro que eu liguei para minha mãe logo, ela ficou numa felicidade e disse que agora a coisa ia começar a andar, né? E aí na próxima semana a Federação Espanhola pediu um certificado do último jogo que eu tinha jogado em Nova Prata, né? Ela é uma burocracia, uma coisa diferente. Quem jogou na Europa sabe o tanto de documento que eles pedem. Daí demorou mais uma semana para eu poder jogar e estrear. E aquela apreensão, né? O pessoal no clube perguntando quando é que eu ia jogar, quando é que eu ia jogar, quando é que eu ia jogar. Aí, graças a Deus, chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia da minha estreia. Foi num sábado, umas 5 horas para ir o jogo contra o Herência. E eu saí no banco. Quando eu saí de casa assim com o uniforme, tudo certinho, assim, aquela adrenalina do vestiário, tu ter fardado, tá escutando uma musiquinha ali, tá pensando na família, coisas boas, pensando que tu vai entrar, que tu vai fazer a coisa diferente, né, a coisa andar, e tu fica ali, tu vai aquecer, já tá aquele momento, assim, as pessoas te olhando, assim, estádio praticamente cheio, né, é um sentimento que difícil o jogador vai saber explicar, né, que a gente luta tanto por isso e chega a esse momento, tem pessoas que às vezes não estão preparadas e isso atrapalha. Graças a Deus já estava com a minha mente fortalecida e tudo deu certo, né? Eu entrei no segundo tempo, nós estávamos perdendo de 1-0, o Jax vinha voltando de lesão e ele é um jogador, um dos mais importantes do grupo, porque era nosso artilheiro, já vinha há 3 anos sendo o artilheiro da competição e ele estava no banco porque tinha machucado as costas e aí a gente entrou junto na partida. Aí eu lembro que a gente tocou uma fumaceira no jogo, né? A gente entrou numa correria, o jogo mudou totalmente. E aí deu, acho que uns 5, 6 minutos, um escanteio do Herência, os caras cruzaram a bola na área e sobrou no primeiro pau ali. E eu saí no contra-ataque, né? E aí toquei a bola pro Ming e o Ming cruzou pro Jax. E o Jax fez o gol. E aí foi uma coisa louca, né? Uma emoção, uma coisa que eu nem sei explicar, sabe? Uma coisa diferente. E aí eu fui pra casa, assim, uma sensação de dever feito, sabe? Que eu tava no caminho certo. Que eu já tinha entrado bem na partida, as coisas já estavam começando a acontecer, né? E aí do nada, na outra semana, a gente jogou fora de casa também.
e a gente empatou 1-1, a gente ganhou o jogo de 1-0 e a gente estava ali chegando perto da tabela, já estava em terceiro lugar. E aí na outra semana a gente foi treinar e aí surgiu a notícia que o coronavírus estava chegando na cidade. Quando chegou a notícia, né, sobre o vírus que estava infectando o mundo todo, e a gente no início até a gente não levou muito a sério, a gente pensou que fosse uma coisa que ia ser muito rápido, não ia atingir muito assim as pessoas e essa economia toda, né, que mexeu com o mundo todo. E a gente treinava na terça, na quinta e na sexta. A gente treinou na quinta-feira, o último treino, e aí a gente foi pra casa, normal, né? E aí já tava falando que tava pensando em cancelar os treinos, em cancelar o jogo de domingo que ia ter, né? Tava pensando em cancelar já. E a gente ficou nessa, né? Nessa expectativa, né? Tinha treinado quinta-feira, ia esperar só o jogo de domingo. E aí o jogo já foi cancelado no domingo. A federação já deu uma notificação dizendo que o jogo não ia sair por causa do coronavírus, porque já tinha muita gente infectada na Espanha, que era muito perigoso. E aí ficou, né? Os dias foram passando, eu fiquei 15 dias em casa de quarentena, não porque eu tava com coronavírus, né? Porque eu tive que ficar, 15 dias que eu digo que eu não saí de dentro de casa, que nem pra ir no mercado, graças a Deus já tinha ido no mercado uns dias antes e comprado tudo pra mim ficar dentro de casa tranquilo, né? Mas durante esses 15 dias eu já fiquei treinando também, né? Esperando o futebol voltar a todo momento e cada semana, cada dia vinha uma notícia diferente que ia voltar, que talvez o campeonato voltaria com certas descrições e a gente vai ficando com a esperança, né? A esperança de as coisas voltar ao normal, né? E conforme o tempo foi passando, eu fiquei alguns dias lá, conversei com o Hugo, conversei com o presidente e a gente melhor eu vim pro Brasil, porque na cidade onde eu morava tinha 6.000 pessoas. Era uma cidade muito pequena mesmo. E já tinha 100 pessoas infectadas e 23 mortes. Só que eu não olhava a televisão, eu não via essas notícias, né? Então eu tava tranquilo, eu pensava que não tinha morte lá, não tinha nada. E aí quando eu cheguei para falar com o Jackson disse, já morreu 23, tem 100 contaminados, tá muito perigoso e tal, né? Aí eu lembro que quando eu fui no mercado umas 2, 3 vezes, fui parado pela polícia, eles pediram passaporte, eles perguntaram onde eu ia, onde é que eu morava, eles faziam uma série de perguntas, né? Se tivesse meio aleatório ali, eles já mandavam embora e davam uma multa, e, se não me engano era 500 euros. E aí eu conversei com o Hugo e conversei com o presidente e eles acharam melhor eu vir pro Brasil, porque como o campeonato talvez não ia dar continuação, eles acharam melhor porque até por causa das finanças, né, do clube, né? O clube não é um clube tão estruturado como de primeira divisão, né? É um clube que vive com seus torcedores, né, como diz, com sócios torcedores, com a cidade que ajuda e tal. Então eu voltei de lá com a esperança que talvez o futebol voltasse ao normal. Só que eu tinha em mente que talvez eu não voltaria para a Espanha nesse momento, né? O Hugo já estava vendo algumas coisas para mim, eu também já estava conversando com algumas pessoas. E aí eu lembro que voltei pro Brasil, foi uma viagem muito conturbada também, porque cancelamento de voos em São Paulo, eu tive que dormir em São Paulo, cancelaram meu voo. E aí chegando em Porto Alegre, o prefeito da minha cidade, o prefeito Léo, mandou a ambulância me buscar lá, tive que ficar no hospital da minha cidade, um dia internado também para fazer os exames todos, né? Como eu estava chegando de um país que era com índice alto de mortes e contaminados, eu falei com o prefeito e pedi para que ele arrumasse um médico para me examinar e fazer os exames tudo. Até porque eu tinha minha família, né, que estava vindo para casa, então eu não ia querer contaminar minha família. E aí eu tive que pousar no hospital, aí fiquei lá, eu tava sem internet até, e aí foi uma coisa que eu digo engraçado porque eu levo tudo na brincadeira, né? Eu não levo na maldade isso. Se bem que as pessoas levam as coisas na maldade, inventam umas coisas, né, que nem existem. Mas eu já procuro levar na brincadeira, deixar eles pensar a maldade deles. E aí começaram a falar que eu tava com coronavírus, que eu tava infectado, que eu tava em isolamento no hospital. E pra mim isso me machucou muito, né? Porque tava todo mundo me ligando, minha família também, perguntando se eu tava. Muita gente preocupada que realmente gosta da gente. E às vezes uma brincadeira pode virar uma coisa bem perigosa, né? Não só pra mim, como pra várias pessoas que vivem do meu lado.
E aí fiquei em casa, com todas as restrições, os 15 dias de quarentena, segui treinando firme, seguindo meus objetivos com o mesmo foco, pensando que a qualquer momento o futebol ia voltar, né? E hoje eu sigo treinando diariamente, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu sono, que é o que é mais importante para mim, né? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que investir em mim. Comprei algumas coisas de academia, ganhei outras, então eu vou montando meu espaço, eu vou fazendo por mim, eu vou correndo por mim, porque eu sou uma pessoa que não gosta de depender de ninguém, não gosta de ficar esperando por alguém. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu vou lá e compro. Eu não gosto de estar dependendo de ninguém. Ficar esperando respostas, coisas assim, me deixa muito ansioso, me deixa aflito. Então eu prefiro ter tudo para não depender de ninguém, entendeu? Por isso que eu vou atrás do meu, corro atrás do meu e sei dar valor depois a tudo que eu conquisto. Com tudo isso que aconteceu na minha vida, no Nova Prata, no Cefasa, na Espanha, essas coisas todas que aconteceu em tão pouco tempo, né? Então, em um ano de profissionalização, né? Eu já estava na Espanha. Para mim foi um aprendizado enorme, sabe? Me fez ver a vida de outra forma, me transformou como pessoa e eu consegui isso dentro do esporte. Consegui, tipo, emendar os dois, o esporte e mudar a minha vida. Consegui dar orgulho para minha mãe, consegui dar orgulho para muitas pessoas e ser exemplo também, né? Que é uma coisa muito importante nessa vida. E tipo, as pessoas me falam, me param na rua às vezes pra falar, que azar tu deu, que tu foi pra Espanha e agora o coronavírus tá aí e tu não pôde jogar mais. Só que eu tenho em mente que foi só tipo um aviso. Tudo isso que aconteceu na minha vida é um aviso, né? Tudo é um aprendizado. Foi um aviso de Deus dizendo que eu posso ir mais longe ainda. Se em um ano eu conseguir ir pra Espanha, saindo do Cefasa, onde eu tava lá, que não tinha nem expectativa de jogar, e aí um ano eu tava na Espanha. O que será que não tem pela frente se eu continuar jogando, se eu continuar treinando, me dedicando, fazendo certo, querendo bem, desejando coisas boas às pessoas? Que a gente não pode a gente fazer as coisas boas, mas desejar coisa ruim para as pessoas. Então a gente tem que saber que todo mundo vai ter o seu momento, vai ter a sua hora, mas tudo isso precisa do treinamento, do teu psicológico estar controlado, que o futebol, às vezes, a tua cabeça ela vai te levar mais longe que teus pés. Se tu tiver cabeça, o teu corpo vai fazer as coisas certas. Então tu tem que estar muito focado, muito dedicado no que tu quer. E uma pessoa até que me ajudou muito nesse período, que eu estava desde o Nova Prata até a Espanha e até agora, né, que eu continuo treinando, a gente conversa todos os dias, a gente troca treinamentos. É um amigo assim que o futebol nos proporciona, né, que o nome dele é Rander, que é um Mumuzinho, uma pessoa assim, resenha, uma pessoa iluminada do bem, uma pessoa que me transmite coisas boas, uma pessoa que torce por mim. Em tão pouco tempo de amizade, ele é um dos amigos meus que eu considero muito, sabe? Porque ele me ajudou muito em toda essa situação, sabe? As pessoas não sabem o que uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. O que tu chegar e conversar com aquela pessoa, perguntar quais os problemas delas, o que ela tá pensando. Tipo, isso ajuda muito, sabe? A incentivar, falar uma palavra de incentivo no dia a dia e vai em frente, vai dar tudo certo. E o Mumuzinho me ensinou isso, né? Um cara muito humilde também, que começou a jogar à tarde e tá aí hoje também lutando pelo sonho dele, e eu tenho certeza que ele vai chegar porque é uma pessoa diferenciada e que treina muito também. E aí a Espanha me mostrou isso, um aprendizado enorme de ter ido para outro país, outra língua, outra experiência, outra cultura, e eu ter em mente que isso foi apenas o começo de uma história linda que vem pela frente. O meu planejamento para o futuro agora é uma coisa bem positiva, né? Desde quando eu comecei a jogar futebol, que eu comecei a entender um pouco das coisas, desde lá eu já imaginava coisas grandes. Se a gente vai chegar ou não, depende da gente, né? Só que eu imagino coisas grandes para mim. Foi o que Deus me disse e foi o que eu vou acreditar. É o que eu vou acreditar no caso. E no futuro para mim é uma incerteza, né? Eu sei que depende de mim, depende dos meus treinamentos, depende do meu psicológico, depende de eu não fazer coisa errada, depende de eu continuar na mesma linha que eu tô seguindo. Porque se eu cheguei até aqui fazendo o que eu tô fazendo, é sinal que tá dando certo. Se estivesse dando errado, já teria parado ou algo teria acontecido.
Então agora é seguir os treinamentos, seguir firme, esperando a oportunidade. Já tenho algumas conversas com algumas pessoas, então é sempre bem bom a gente estar sendo lembrado. Eu posto meus treinos, tem pessoas que me chamam, me agradecem porque eles pegam várias dicas e que eles vão se incentivando também através dos meus treinos, que isso é muito importante. Porque pra mim, quando eu comecei mesmo lá no início lá, ó, a jogar futebol, eu lembro que eu assistia os status do Douglas Medeiros. Eu assistia os status dele. É uma pessoa que se dedica muito, faz academia e tal, só que não vive do esporte. Mas eu vi ele fazendo academia e eu pensei, eu quero jogar futebol, será que eu vou pedir umas dicas pra ele, né? Pra mim fazer academia, pra mim, sei lá, melhorar a parte física, porque eu sou um bom jogador, então acho que só falta isso. E aí eu comecei a falar com ele, a gente treinou algumas vezes junto, né? Então, se ele postou o treino da academia dele e me incentivou, imagina quantas mais pessoas ele não incentiva. Porque dizem que de 10 pessoas, 7 pessoas elas se motivam olhando outra pessoa fazer as coisas. Então, acho que o ser humano é muito da motivação, muito de ter alguém do lado incentivando, de ter alguém te explicando, falando certo, né? O ser humano é assim. E a gente tem que aprender da melhor forma, seja com quem for. A gente tem que seguir os exemplos certos, tirar a parte boa de cada um. E eu estou muito feliz e tenho muita esperança para esse futuro, que eu tenho certeza que vai dar certo. Como todos puderam ver, né, a minha vida no meio do futebol, nada foi fácil. Nada foi fácil, as coisas aconteceram, só que foi tudo muito difícil. Como em qualquer emprego, a gente tem dificuldade, né? Só que a gente não pode desistir na primeira parada. Acho que a vida vai tentar nos derrubar muitas vezes, só que a gente tem que estar pronto para se reerguer e seguir em frente. Eu acho que isso é muito importante para a pessoa, para a vida pessoal dela e para o que ela quer para a vida dela, né? Se ela quer objetivo e se ela quer seguir parada onde ela está. Porque hoje eu me considero uma das pessoas mais felizes do mundo. Eu sei na minha cabeça que eu fiz a melhor escolha do mundo. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja jogar futebol. Então eu levanto todos os dias com vontade de matar 2, 3 leões por dia para poder viver esse sonho. É um mundo triste, com certeza todo mundo sabe quem joga, que é um mundo onde é muita sujeira, é muito dinheiro, envolve muitas pessoas gananciosas, pessoas que não querem ver o teu bem, pessoas que dizem torcer por ti e não torcem. E a vida é assim, não adianta, a gente não pode tratar as pessoas como realmente elas tratam a gente, porque por trás delas sempre tem outra pessoa. Então a gente tem que saber com quem lida, com quem conversa, com quem fala. Acho que é muito importante isso também. E já agradecendo, né? Eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que aconteceu, a pessoa que eu me transformei e quem eu sou hoje, né? Eu tenho muito orgulho de mim, tenho certeza que minha mãe e minha família também têm orgulho de mim, por ter chegado aonde ninguém acreditava, nem próprio eu, nem minha mãe acreditava no início, né? Em chegar até onde eu cheguei. E eu sempre digo também, se eu parar de jogar futebol hoje, eu já sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu já joguei competição federada, já fui pra Espanha, já tive praticamente todos os sonhos realizados. Mas tem muitos sonhos ainda pela frente, eu sei disso. Mas eu queria agradecer a todos mesmo, eu não vou falar nomes porque são muita gente boa que apareceu na minha vida durante essa caminhada. Eu não vou falar nomes porque eu posso estar esquecendo de alguém, e tem pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudam até hoje. Então, eu queria deixar meu agradecimento por tudo que vocês fizeram por mim e ainda fazem, né? Porque vocês fizeram um pouco de cada parte da minha vida, vocês tiveram a participação. Tipo, essa vitória não foi só minha sozinha. Eu sofri, mas tem vezes que vocês sofreram comigo e sofrem até hoje, né? Porque não é uma profissão muito fácil. Quem convive, quem joga algum esporte, quem é profissional de alguma coisa, sabe que morar longe da família, não ter as datas comemorativas perto da família é uma coisa muito triste, sabe? A gente tem um pouco de desilusão quando a gente está longe. A gente fica olhando as fotos, os vídeos, momentos que a gente podia estar lá, que
Que é uma coisa que a gente fica muito triste de não estar perto, né? Até pelo momento, né? Por estar indo atrás de um sonho. Mas a vida é feita de escolhas, né? Cada um escolhe o que quer, ninguém é obrigado a nada. Tu tá lá porque tu quis, acho que é um sonho teu, é um sonho que é desde criança, é uma coisa que ninguém vai tirar de ti dentro do teu coração. Porque muitas pessoas quando param de jogar, ela fica com o sentimento que podia ter ido um pouquinho mais. Quem parou hoje em dia sabe que é assim o futebol. A gente sempre quer ir um pouquinho mais além. Ah, eu poderia ter ido mais além. A oportunidade ia aparecer. Só que a pessoa não teve calma, não teve perseverança, não teve fé para ir em frente. Mas graças a Deus as coisas têm dado certo na minha vida. Tenho encontrado pessoas maravilhosas e tenho orado muito para Deus me ajudar em toda essa caminhada, porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu sou muito feliz. Isso eu posso dizer para vocês. E queria já também dizer que vocês não desistam do sonho de vocês. Que vocês coloquem um obstáculo na frente e vocês coloquem uma meta. Vocês colocam uma meta e vão atrás dela, porque não é fácil. Nada que tu faça nessa vida é fácil. Então vai ter muitas quedas, vai ter muita desilusão, tu vai ficar triste, vai chorar, vai querer parar, vai querer voltar para tua casa. Só que tem que botar na frente o porquê tu tá fazendo isso, o porquê tu quer tanto isso. E Deus, ele nos dá o nosso sonho através do nosso coração. Se a gente começar a pedir com fé, que a gente começar a pedir com o coração o sonho, Deus vai arrumar tudo. A minha vida se transformou de uma forma assim porque eu orei com muita fé. Deus viu que eu queria esse sonho. Ele viu que eu me ajoelhei, que eu caí diante aos pés deles, que eu pedi perdão. E aí colocou Cefasa na minha vida, colocou o Nova Prata, e agora colocou a Espanha. Me mostrou que eu posso ir muito mais além do que eu imagino, cara. Eu lembro que quantas vezes eu deitava lá no campo do Cefasa, no terrão, com pouca grama, eu ficava deitado olhando para cima, imaginando, né? Eu queria ir para a Europa, que eu queria ser um jogador, não digo milionário, um jogador feliz, que tivesse dinheiro para mim conquistar minhas coisas. Tipo, não quero ser milionário. O esporte, o futebol próprio, né? As pessoas às vezes entram para ser milionário, quero por causa do dinheiro. Só que tu tem que fazer as coisas da tua vida com amor. Tem que querer realmente aquilo, tem que fazer aquilo com gosto, entendeu? Porque a melhor coisa é tu dormir e acordar de manhã sabendo que tu tem um sonho para realizar, sabendo que tu tem algo para um objetivo, algo que tu quer muito, que tá tão próximo, tá em cima de mim aqui, ó. Eu só não vou ser mais se eu não quiser, se eu quiser parar. E aí, o que eu vou falar com meus filhos quando crescer? Eu fui jogador, mas aí parei porque aconteceu tal coisa. E aí teu filho, meu pai é um derrotado. Parou na primeira oportunidade que tentaram derrubar ele e não se levantou de novo, entendeu? Então eu queria dizer para vocês que como eu cheguei até aqui com 25 anos, eu estava na Espanha há pouco tempo, então é algo inédito, é uma coisa para muitos impossível, mas para mim foi possível, né? Eu batalhei muito, fui atrás do que eu pensava, baixei minha cabeça e não dei ouvidos a mais ninguém, só a Deus. E a gente tem que colocar Ele no início para que tudo aconteça, porque a honra e a glória sempre vai ser a Ele. E querendo ou não, a nossa vida é voltada a Ele. Então a gente tem que saber o nosso propósito. E não existe idade, não existe tamanho, não existe nada que possa te impedir do teu sonho. Todo mundo pode sonhar, todo mundo tem um sonho. Pode ser um sonho muito besta, só que é um sonho, cada um tem o seu sonho. Entendeu? Independente se é grande, se é pequeno, se é médio, cada um tem o seu sonho. Então acho que é muito importante todo mundo lutar atrás de um sonho, ter algo para fazer na vida, ser uma pessoa boa, não desejar coisas ruins. Acho que isso já está de bom tamanho mesmo. E o que eu podia falar para vocês é isso, né? A minha história está aí, espero que possa ajudar muita gente, como eu ouvi muitas histórias já e me ajudou muito, como o do Denilson Show, do Ronaldinho Gaúcho, jogadores que ganharam o mundo e começaram como a gente, no campinho, de pé descalço, começaram sem ter oportunidade, foram atrás da fama deles, de tudo que eles conquistaram hoje, e são pessoas boas, Então eu me incentivei olhando vídeos deles, sabendo que se eles começaram de baixo, eu estou embaixo também, daqui a pouquinho eu posso estar lá em cima, só que o futebol é momento, tem que respeitar as etapas. Às vezes tu tá lá em cima, mas tu tem que voltar 2 passos para trás para dar 3 para frente. Então a gente tem que entender isso, que às vezes tu vai estar no time grande,
daí daqui a pouquinho tu vai estar no time pequeno novamente. Mas por que que é isso? Deus te dá uma oportunidade grande, aí tu começa a ter uns comportamentos que não é da índole de Deus. E aí Deus volta de novo, te dá o pequeno para te poder aprender novamente e ir de novo. Mas isso é tudo da pessoa entender o propósito dela, entender o que é a vida, né? Que eu encontrei a felicidade no futebol. O futebol mudou minha vida, né? E tem muitas pessoas que se encontram num esporte, seja lá o que for, né? A pessoa pode ser lutadora, pode ser corredor, pode ser o que for. A pessoa tem que fazer tudo com muita fé e tudo bem feito. Não adianta fazer as coisas pela metade e depois não chegar no objetivo final e botar a culpa em Deus ainda. Eu sei por isso, porque eu botei a culpa em Deus. Eu vi que não estava preparado, porque se Ele me desse a oportunidade lá atrás, talvez eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Talvez eu teria perdido, teria a fama logo e aí teria subido para a cabeça, né? Então acho que é muito importante, né? E que você sempre tenha o apoio da família, que é as pessoas mais importantes da tua vida. A família e os amigos que sempre estiveram do teu lado. Então dê valor a isso, sabe? Porque é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na vida toda. Eles vão estar ali na derrota, na glória, e vão estar sempre ali, né? E vão estar sempre forte ali, ó, como se fosse um alicerce, sabe? É ali pronto, ele não cai nunca. Vai estar sempre ali para te dar o suporte, para que tu possa seguir em frente. E graças a Deus eu tenho a minha mãe que me ajudou muito, que eu posso dizer que é um Deus para mim, porque fez tudo para mim, né? E alguns amigos que eu citei, eu não vou citar nomes também, porque são muitas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, né? E é isso, né? Eu quero que vocês entendam que a vida não é fácil, mas que vocês têm que ir atrás dos seus sonhos sem medo de errar, sem medo de não dar certo. Só chegou lá quem tentou, né? Então não tem mistério, é tu treinar, tu se dedicar e tu acreditar, que pode ter certeza que uma hora a tua estrela vai brilhar.